Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. A gente vai ler alguns versículos para que você possa entender qual que é a mensagem, aquilo que Deus separou para que nós pudéssemos falar nessa noite. Eu, como pastor, eu tenho bastante preocupação naquilo que Deus deseja falar para a igreja, nesse momento em que nós nos reunimos como família, como corpo de Cristo, do qual nós estamos aqui com a esperança no nosso coração, de sermos ministrados dentro da nossa necessidade. A gente está aqui para ser suprido espiritualmente, para a gente ouvir a voz de Deus, para entender aquilo que Deus tem para nós. Josué capítulo 7. E, às vezes, quando eu busco em Deus uma palavra, uma ministração, aquilo que Deus tem para falar, a gente acaba gerando dúvida no nosso coração. Mas Deus é maravilhoso que Ele sempre confirma a sua palavra, porque Ele sabe da nossa limitação humana, diante de trazer uma palavra que pode não ser da parte de Deus, mas pode ser algo importante que está na palavra de Deus, mas não é para a igreja nesse dia. Como humano que nós somos, nós dependemos totalmente do Senhor. E eu glorifico o nome de Jesus, porque Ele me deu com clareza para mim, da necessidade da igreja, assim também minha necessidade, da gente ser ministrado com esse tema que nós vamos falar nessa noite. A gente vai falar sobre vitória, irmão. Eu creio que todo mundo que está aqui, todos nós nascemos para ser vitoriosos. Amém? Deus fez você para não ser um derrotado, para você ser um vitorioso. Às vezes a derrota faz parte da nossa vida. Infelizmente, às vezes nós encontramos nos momentos em qual nós falhamos, do qual talvez por erro nosso, coisas que nós causamos, problemas que foram gerados por nós mesmos, talvez por influência do diabo, que ele não desiste de nós, nós acabamos passando por momentos de derrotas na nossa vida. Mas você não foi feito para derrota, você foi feito para a vitória. Queria que você olhasse para o teu irmão que está do lado e disse assim, você não nasceu para a derrota, você nasceu para a vitória. Dá um dedão bem no olho dele. Você nasceu para a vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não nasceu para a derrota, você nasceu para a vitória. Se nós nascemos para a vitória, se nós nascemos para ser vencedores, eu estava, na hora do louvor aqui, eu estava aqui na frente, até eu errei, achei que a última música era a penúltima, daí eu vim aqui para frente, depois tinha mais uma música, e eu fiquei aqui, e eu fiquei olhando o Pedro, que estava aqui tocando, e passou um filme na minha vida. Porque eu lembro quando o Pedro tinha 3 anos, que a gente quase perdeu ele, por conta de uma enfermidade, por causa de um puxão de orelha que Deus queria fazer comigo, dar em mim e na minha esposa, na Tuca. E hoje a gente passou anos, hoje ele está com 14 anos, e olhando aqui na frente, vendo ele tocar, eu falei, agora eu entendi, Senhor, por que o Senhor restaurou a vida dele? Porque o Senhor levantou ele para ser um adorador. E isso, na hora, já veio no meu coração. Eu falei assim, Senhor, glória a Deus, foi uma batalha que nós enfrentamos, mas nós vencemos. Ele está aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor. É uma vitória para nós. Eu tenho hoje alegria de poder saber que Deus está usando a vida dele imensamente nessa área de louvor e adoração. E ele vai prosperar mais em nome de Jesus. Isso é uma vitória que a minha família, em especial, adquiriu diante de uma situação tão difícil, a ponto de quase a gente ter perdido Pedro, e a gente passar anos, e a gente vê hoje ele aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas se você fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que você teve momentos de vitória que, se você examinar lá no fundo, todo mundo aqui já teve uma oportunidade de levantar o troféu da vitória. Porque se você não tivesse tido essa experiência, nenhuma vez na sua vida, eu tenho certeza que você não estaria aqui, irmão. Você teve alguma coisa na tua vida, talvez você possa até passar por um momento agora que você tem vivido sucessivas derrotas. Mas já teve algum tempo, algum momento da tua vida do qual você foi vitorioso.
do qual você viu a mão de Deus poderosa sobre a sua vida a ponto de resgatar você. Talvez você está vivendo esse momento de vitória. Talvez pela situação que você estava vivendo antes e a situação que você está vivendo hoje. Talvez você foi já alcançado e hoje é o dia da tua vitória. Mas, infelizmente, a derrota também faz parte da nossa vida. A gente não vence todas. E seria a hipocrisia da minha parte se eu dissesse aqui, talvez você falaria, então eu não sou cristão, se isso não acontece comigo. Se eu dissesse que a vida de um cristão ele é só vitória. Não é. A gente também passa por momentos de derrotas. Só que existe uma causa para as derrotas, porque Deus fez você para vencer. Se Deus me fez para vencer, se Deus preparou você para ser um vencedor, por que às vezes a derrota bate na tua porta? Por que às vezes você é vencido? Qual o motivo que te leva, muitas vezes, a gerar no teu coração uma expectativa muito grande de uma vitória, está tudo certo que você vai vencer, e de repente, quando você está pronto para receber o troféu, vem uma rasteira e o que você ganha é uma derrota. Por que isso acontece? E eu queria ministrar exatamente sobre isso, porque tem coisas que estão além daquilo que está no nosso controle, nas nossas mãos. Mas tem muita coisa que a derrota é provocada por nós mesmos. E eu queria pegar a luz dessa palavra, trazer para a gente um despertar para que você possa parar, cessar esse momento de derrota que talvez você está vivendo nessa noite. Se você está com o coração derrotado nessa noite, essa palavra é para você, irmão. Se você está com o coração vencedor, também é para você, para que você cuide, para que você não seja um derrotado. Amém? Essa palavra é para você. Se Deus mandou falar, é porque existem pessoas aqui na igreja que o Senhor está tratando de forma tão específica, dizendo para você, não é para você desanimar. E eu vou te revelar nessa noite qual é o motivo da sua derrota. E se você colocar em prática aquilo que você vai aprender nessa noite, você vai poder testemunhar a sua vitória. Amém? Então, que em nome de Jesus, que você possa preparar seu coração para que você possa testemunhar da sua vitória. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Josué, capítulo 7, ele começa com uma narrativa, ele começa a dizer, na verdade, a história de Josué é uma história de superação. Porque Josué, ele era o braço direito de Moisés. Só que ele vivia em função de Moisés. Ele aprendeu muito com Moisés. Moisés foi o grande líder do povo de Israel, numa tarefa difícil que era dele sair do Egito, passar 40 anos no deserto e chegar até a terra prometida. Quando Moisés vai finalizar esse processo de conquista da terra prometida, Deus tinha um propósito para Moisés até aquele momento. E quem deveria assumir o povo daquele momento para frente já não era mais Moisés. Deus levantou um homem, daí levantou Josué. Josué, se você pegar no início, no primeiro, Josué capítulo 1, nos primeiros versos, ele leva uma bronca de Deus. Porque ele está chorando a morte de Moisés, daí Deus vem e fala para ele, levanta a cabeça. Chegou a hora de você fazer a tua parte. Chegou o momento de você secar essas lágrimas e você fazer aquilo que precisa ser feito. E assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Porque ele chorava por vários motivos, mas dois grandes principais motivos. O primeiro, pelo líder dele, a pessoa que era referência para ele havia morrido. Uma pessoa querida para ele. E segundo, pela incumbência que foi colocado diante dele, para ele assumir um líder que para ele era uma referência de líder perfeito. Ele se sentiu impotente diante da missão que Deus estava dando para ele, de assumir esse lugar de Moisés, que era um líder aos seus olhos, um líder perfeito diante de Deus. Então ele estava com o coração totalmente quebrado diante disso, dessas duas, primeiro de uma responsabilidade e a outra por uma perda. E Deus fala com ele e diz, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Qual foi o primeiro desafio de Josué? O primeiro desafio de Josué é atravessar o rio Jordão. E o primeiro milagre, que também foi um grande milagre que aconteceu através da vida de Moisés, acaba se repetindo na vida de Josué. Então o povo tem que atravessar aquele rio e não tem como atravessar.
milhões de pessoas tendo que atravessar aquele rio e não tinha condição. Mas a terra prometida estava além do rio. Daí ele ora e clama a Deus, e Deus faz um milagre. O mesmo milagre que aconteceu com o Mar Vermelho, que se paralisou e eles passaram com terra seca, aconteceu também através da vida de Josué. Foi Deus através da vida de Josué. Era como se Deus estivesse falando assim para Josué: ó, assim como eu sou, está entendendo? Que assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Que Moisés era um coração disposto para servir, mas quem fazia as coisas acontecer e estava no comando era eu. E da mesma forma eu vou ser com você. Era isso. Deus mostrando para Josué a necessidade que ele tinha de agora crer e entender que quem estava na direção total da sua vida era Deus. E foi se passando. E ele passa depois por um segundo desafio grande, porque até então o povo caminhou pelo deserto, mas chegou um momento em que o povo deveria agora conquistar a terra. E conquistar a terra não era simplesmente atravessar o Rio Jordão e falar: ó, aqui é meu lugar, você sai, era habitada a terra, você vai ter que sair deste lugar porque esse lugar é meu. Não, agora eles teriam que conquistar, eles iam ter que lutar pela terra. Deus ia dar condição para que eles pudessem vencer. Então, um primeiro aprendizado: Deus, ele não dá as coisas de mão beijada para a gente, irmão. Você está procurando uma vitória, você está em busca de uma vitória, não acha que vai vir através de... Pode até ser, irmão, mas na regra não é assim. Não acha que a gente vai orar por você e pronto, já aconteceu. Ah, pastor, eu estou numa área profissional, estou precisando de uma oportunidade, o senhor ora por mim? A gente vai orar por você. E vamos crer no milagre de Deus, mas não vai cair do céu para você, irmão. Se você não entregar seu currículo, se você não for atrás de se capacitar, não tem jeito de você ter o emprego que você sonha ter. Para você ter uma vitória na tua vida profissional, você vai ter que ralar. Deus vai dar condição para você, mas se não tiver um despertar seu, não acontece. Deus deu a terra prometida, só que era uma terra que precisava ser conquistada. E tinha um desafio muito grande, uma cidade enorme chamada Jericó. E ele deveria atravessar e vencer e conquistar aquela terra de Jericó, aquela cidade de Jericó. Para você ter uma ideia, essa cidade estava em volta de uma fortaleza. Historiadores dizem que as muralhas de Jericó, elas eram formadas por duas muralhas. Ela tinha uma muralha exterior que tinha aproximadamente 1,80 m de largura. Eu tenho 1,79 m. Então a largura de pedras dessa muralha é a minha estatura. E ela tinha 9 metros de altura. 9 metros, 1,80 m por 9 metros, toda feita de pedra. Depois tinha uma segunda muralha. Tinha um intervalo de 3,5 metros, depois de 3,5 metros, tinha mais uma muralha de 4 metros de largura. Era uma cidade que ela estava totalmente protegida. Que o povo entrar nessa cidade para poder conquistar essa cidade, humanamente falando, era impossível. Eles não tinham, primeiro que eles não eram nem de formação de guerra. Se você pegar o histórico dessas pessoas, essas pessoas todas, elas nasceram no deserto. Porque uma geração inteira morreu no deserto. Só Josué e Caleb que passou e começou a pisar na terra prometida. Nós estamos falando de um povo que foi nascendo ao longo dos 40 anos no deserto, que não estava preparado para a guerra, que não tinha treinamento de guerra, não estava preparado para esse desafio. A conquista daquela cidade só era possível se realmente acontecesse um milagre. Ele clama a Deus, Deus responde para ele: ó, vocês vão conquistar, mas vocês vão ter que fazer exatamente daquilo que eu vou falar para vocês. Daí Deus dá a fórmula para eles do sucesso dele, da vitória. Deus dá a fórmula para a gente do nosso sucesso e da nossa vitória. O problema é que a gente pensa racionalmente. A gente pensa e olha, imagina, diante dos nossos olhos. E nós esquecemos que nós cremos num Deus que ele é espiritual, que ele vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, ou vemos. Esse Deus, ele chegou para esse povo, irmão, e chegou com uma proposta, dizendo assim, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, disse assim: ó, vocês vão conseguir derrubar essas muralhas e vão conseguir conquistar essa cidade. Só que vocês vão ter que fazer exatamente como eu vou dizer. Olha só o que Deus falou para eles.
Ó, você vai ter que pegar durante 6 dias, você vai rodear, caminhar em volta dessa cidade inteira. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E no fim dessas 7 voltas, vocês vão tocar todas as trombetas. E quando terminar de trocar a trombeta, todo o povo vai gritar no mesmo tempo. E quando terminar de gritar, as muralhas vão à ruína. Irmão, se você pensar do lado humano, você faria isso? Se você tivesse que conquistar uma cidade, se você estivesse lá e ouvisse isso, e o seu líder chegasse e falou, já tem a fórmula que Deus me deu para que a gente possa conquistar a cidade. A fórmula é assim, vamos dar 6 voltas durante 6 dias em volta da cidade. No 7º dia, vão dar 7 voltas. Quando eles terminarem, vai tocar a trombeta, vocês gritam todo mundo ao mesmo tempo. Que essas muralhas de 9 metros de altura, de 1,80, depois a outra de 4 metros, vai vir para a ruína para vocês poderem conquistar. Qual seria a sua atitude? Será que você ia falar assim, vamos fazer mesmo? Será que a gente ia falar assim, não, vou fazer exatamente como Deus está falando? Claro que a gente não está nessa situação, isso aqui aconteceu no passado, mas Deus dá para a gente fórmulas da nossa vitória, e muitas vezes a gente não recebe a nossa vitória porque a gente não vive aquilo que Deus manda a gente fazer. Porque a gente vê com os olhos humanos. A nossa visão ela é limitada. E Deus fala, é algo grande que eu tenho para a tua vida, mas você precisa ter isso, você precisa fazer dessa maneira. E a gente não faz. Porque parece uma loucura, mas aquilo que é loucura para nós, é sabedoria para Deus, irmão. A gente acha que a gente tem que fazer da nossa maneira e não da maneira de Deus, porque a nossa é mais óbvia, que parece que é o caminho mais certo. Mas não, irmão, a gente tem que fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Eu não sei o que Deus já mandou você fazer. Diante da possibilidade de vitória que está nas tuas mãos. Eu não sei. Mas se tem algo que Deus mandou você fazer, faça exatamente como Ele disse. E assim aconteceu com esse povo. Eles fizeram exatamente como Deus mandou. Eles creram nessa palavra, entenderam que era da parte de Deus e fizeram. Quando eles terminaram de dar as voltas, as trombetas tocaram, eles gritaram, o que aconteceu? Foram as muralhas em ruína. E Deus tinha dado uma ordem para eles, que eles deveriam matar todas as pessoas e todos os animais. Irmão, você não vai conseguir encontrar uma explicação para esse fato. Talvez é uma das coisas que você tem que anotar numa caderneta, que eu brinco, que você vai ter que chegar diante de Deus e perguntar assim, Deus, será que em Jericó não tinha nenhuma pessoa que pudesse se salvar? Na verdade, teve uma família que foi salva. Sabe qual família? De uma prostituta. A única família que foi salva quando eles entraram na cidade, começaram a invadir a cidade, começou a matar tudo e todos, foi a família de Raabe, porque tinha uma promessa na vida dela. Porque antes de eles entrarem, Josué mandou alguns espias, e essa mulher, ela acolheu esses espias. E ela pediu, ela creu na palavra que eles iam entrar, ela acreditou que realmente aquele povo ia conseguir vencer essas muralhas. E ela fez um pedido diante dos homens a Deus, que poupasse a vida dela e dos seus familiares. Somente as coisas dela, seus familiares e ela se salvou. O resto tudo foi arrasado. E a ordem de Deus era a seguinte: aquilo que era de dinheiro, que era de posse, que era ouro, prata ou ferro, aquilo era para ser recolhido e era para ser depositado na casa do Senhor. Animais era para ser queimado, casas era para ser queimada, era para ser destruído. Era como se estivesse riscando da face da terra aquela cidade. Por incredulidade, por N fatores. Às vezes a gente acha que a gente fica se apegando na misericórdia de Deus, e Deus ele é misericordioso, e tem uma promessa de Deus na nossa vida, que as misericórdias dele se renova todas as manhãs com a gente. Mas nosso Deus é um Deus que também se ira. É um Deus justo, que ele dá a possibilidade de mudança diante da sua misericórdia. Mas se a gente não acolhe a sua misericórdia e a gente não muda, não transforma, a ira de Deus também vem sobre as nossas vidas. E essas pessoas venceram esse obstáculo. E aconteceu um episódio
que eles foram para um segundo obstáculo que tinha pela frente. Então já tinha vencido o Rio Jordão, já tinha vencido esse povo de Jericó. Daí eles tinham um terceiro obstáculo agora, que era uma cidade pequenininha, chamada Ai. Essa cidade era imensamente menor. Em proporção, não dá para a gente calcular, para a gente saber com exatidão, mas vamos figurar. Talvez a gente está errado nessa proporção que eu vou dizer, mas vamos ficar diante dessa proporção. Era como se Jericó fosse Londrina e Ai fosse Indianópolis. Então a gente está falando aí 500, 600 mil habitantes, que na verdade Jericó tinha muito mais, só uma proporção. E a gente está falando de Indianópolis, que eu nem sei quantos habitantes tem, mas deve ter menos de 20 mil habitantes. Não sei, 4 mil habitantes. Aí está uma indianopolense aqui. Então a gente está falando assim, uma proporção de 600 para 4 mil. Quando eles foram para enfrentar essa cidade, que não estava nem um pouco preparado para uma invasão, eles começaram a levantar quantos homens que seriam necessários, porque os homens estavam cansados. Daí chegaram diante de Josué, dizendo assim, Josué, essa cidade é muito fácil, muito simples, muito tranquila para a gente conquistar. No lugar de a gente pegar um exército inteiro para levar até lá, vamos separar 2.000 a 3.000 homens, que vai dar conta do recado tranquilo. A gente vai conseguir invadir essa cidade, a gente vai conseguir ser vitorioso. Daí, por cuidado, Josué separa 3.000 homens e manda para essa cidade pronto, sabendo que vai vencer. Quando eles chegam nessa cidade, eles são surpreendidos por um exército minúsculo. E nessa batalha, o povo de Deus teve 36 baixas. 36 pessoas morreram. E quando eles viram essas 36 pessoas morrendo, um exército de 3.000 homens se acovardou diante de uma cidade minúscula, que era a cidade de Ai. Eles levantaram correndo, viraram as costas e partiram. Eles foram derrotados, envergonhados. 3.000 homens que envergonharam o nome de Deus na conquista dessa cidade. Daí, uma reflexão, trazendo aqui para a nossa vida. 2 vitórias na mão de Josué, várias vitórias que estavam vindo do povo, no deserto, tudo. Mas na mão da liderança de Josué, 2 grandes vitórias. Chegou na terceira, que era mais fácil e mais óbvia, ele acabou fracassando. Daí a gente entra nesse texto que está em Josué capítulo 7, que eu pedi para vocês abrirem, para a gente entender por quê. Porque muitas vezes é o reflexo da nossa vida. Talvez você está aqui e a tua experiência de vitória foi uma experiência grandiosa, muito grande. Talvez o que aconteceu, do qual você foi lembrando ao longo do início que eu fui falando sobre vitória, é uma coisa gigantesca. Um milagre muito grande. Mas talvez hoje você está aqui, cabisbaixo, entristecido, talvez a ponto de desistir, porque pequenas batalhas você está batalhando, você está na frente de guerra, e você está sendo derrotado. Grande você venceu, a pequena você está sendo derrotado. Existe um porquê. E eu queria trazer essa palavra para que você reflita. Olha só o que diz Josué capítulo 7, segue comigo na tua Bíblia. Diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Anátema significa maldição, pena. Porque Acã, filho de Carmi, e filho de Zabdi, e filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vamos entender aqui. Então existia um homem chamado Acã, que Deus tinha deixado bem claro que tudo aquilo que pertencia àquele povo era maldito, que era anátema, que não era para eles pegarem, que não serviam para eles. Mas esse menino, esse Acã, ele vendo aquelas riquezas e as coisas que estavam disponíveis, ele resolveu pegar escondido. O que ele pegou, não precisa nem olhar, mas está lá no verso, só a título de curiosidade, está no versículo 21, que diz que ele pegou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cuia
cunha de ouro de peso de 50 siclos. Então ele pegou um pouco de ouro, ele pegou um pouco de prata e ele pegou uma capa. Foi as coisas que ele roubou. E no primeiro versículo aqui do capítulo 7, está dizendo isso. Então a palavra de Deus está dizendo, Deus se irou por conta do erro e da falha de Acã. Quando a gente entra no versículo 2, parece que o primeiro versículo não existiu. Então o primeiro versículo está dizendo assim, tem um problema. E Deus se irou. Deus estava aprovando. Deus deixou de aprovar. Deus foi quebrado o relacionamento do povo com Deus através do pecado de uma pessoa. Deus estava irado com aquele povo porque ele não foi obediente. Daí entra no versículo 2 como se o primeiro não tivesse. Olha só quem entra no 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram, não suba todos o povo, suba algumas pessoas. Daí vai começar a descrever aquilo que eu já contei. Em nenhum momento você vê aqui Josué consultando Deus, ouvindo Deus para aquilo que ele deveria fazer para conquistar essa cidade. Você não vê nesse texto. O primeiro texto que fala, a primeira vitória, que foi ele destruir Jericó, ele ouve a Deus, Deus fala o que tinha que ser feito e ele cumpre exatamente com aquilo que Deus mandou fazer. Quando ele entra agora para vencer Ai, ele não escuta mais Deus, você não vê dizendo, não tem orientação de Deus, de quantos homens deveria ir, de como deveria ser, como eles deveriam agir. No primeiro caso, sim, no segundo caso, não existe. Por que não existe? Porque aqui está um dos principais problemas da gente não receber a nossa vitória. A gente não ouvir a Deus. O que aconteceu quando Acã pegou aquelas coisas e escondeu para si? Quebrou-se um relacionamento com Deus. Deus não falou mais. Deus se calou. Porque o pecado, a Bíblia nos ensina, nos traz distanciamento de Deus. Ele quebra relacionamento com Deus. O nosso pecado quebra relacionamento com Deus. E foi exatamente o que aconteceu. O relacionamento com o povo foi quebrado através do pecado de Acã. Josué não escutou a voz de Deus. Se Josué tivesse ficado pensando, Deus, consultasse Deus, como eu faço para poder conquistar Ai? É uma cidade fácil, mas eu preciso do Senhor para mim poder conquistar essa cidade. Deus ia mostrar, ia falar para ele, ia revelar para ele qual é o motivo que ele não deveria ir agora, que ele deveria primeiro consertar o relacionamento com Deus para depois ele enfrentar. Mas não, ele resolveu fazer com a força do seu braço. Então, primeira coisa, ele perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Perdeu. Segundo, por conta de uma grande conquista, ele acabou acreditando na força do seu próprio braço. É como se, para conquistar a Ai, ele não precisasse mais de Deus. Para Jericó precisava, mas para conquistar a Ai, ele não precisava. Era um desafio pequeno, que dessa vez ele podia ir sozinho. E Deus deu uma grande lição para eles, que custou a vida de 36 pessoas e trouxe vergonha para o povo de Deus. Então, primeira coisa, cuidado, irmão. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você está ouvindo a voz dele? Você está em busca de uma grande vitória. Mas antes de você conquistar essa vitória, você está com um coração sensível e com um relacionamento com Deus a ponto de ouvir a orientação dele e saber o que realmente ele tem para você? Será que você está com um relacionamento de perto com Deus? Será que não está interrompido por conta do pecado? Josué não teve esse cuidado. 36 pessoas morreram por conta disso, por esse erro. E você, talvez você está perdendo batalhas, perdendo tempo. A tua vitória já está disponível para você há muito tempo. Talvez o que falta é você reatar esse relacionamento com Deus a ponto de poder ouvir a voz dele. Amém? Segunda coisa, força do próprio braço. Terceira coisa, está no verso 1.
Perdão, está no verso 7. Também no verso 7. Vamos ler. Josué capítulo 7. Vamos até o verso 7. 6 e 7. Então Josué entendeu o que tinha acontecido, ficou desesperado. Falhou, errou. Era para ter vencido, não venceu. Era para ter conquistado, não conquistou. Era óbvio. Foi um milagre, irmão, negativo. Porque às vezes os milagres acontecem na nossa vida, a gente sempre olha positivamente, mas a ação espiritual e coisas, milagres, acontecem também negativamente. Porque quando o óbvio não acontece, que era nesse caso, o óbvio era eles vencerem. Eles tinham armamento, eles tinham condição, eles tinham homens, eles tinham tudo para poder vencer, mas não venceram. Porque Deus tinha um propósito, Deus queria ensinar esse povo. Daí no verso 6, diz assim: então Josué rasgou a atitude de Josué diante do seu erro. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e os deitaram em pó sobre as suas cabeças. Essa atitude que Josué teve é uma atitude de arrependimento. Então eles pegaram e tiveram uma atitude de dizer: Deus, nós estamos quebrantados diante do Senhor e nós queremos entender o que aconteceu, e se tem alguma coisa errada, que o Senhor possa mostrar para a gente. Eles estavam em busca de entender o que estava errado para poder se arrepender. Então esse ato que eles fizeram simboliza isso. Eles entendendo que teve um erro e o erro partiu deles, e eles queriam entender qual era o erro. Eles queriam de alguma forma se redimir diante de Deus, porque eles entenderam que sem Deus, nem eles tinham condição de vencer. Daí ele entra no verso 8, e olha a postura que ele tem. Ele diz assim, no 6 ele fala isso, rasga, entra no 7, Deus fala no 7 disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para não os fazeres perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, a Israel, que virou as costas diante dos seus inimigos? Então, no versículo 6, ele se arrepende, e ele faz toda uma cena mostrando para Deus que ele estava em busca de se consertar com Deus. Quando ele entra no 7, no verso 8, ele começa a querer confrontar Deus. Então, aquele ato que ele estava fazendo no verso 6 era algo simbólico e religioso, mas não estava fluindo do coração dele. Ele estava naquele momento simplesmente fazendo algo, falou: Deus não estava com a gente, por isso que a gente não venceu. Então o que aconteceu? Vamos se arrepender. Daí quando eles estão fazendo todo aquele ato religioso que mostrava um arrependimento, entra no verso 7 e 8, ele começa a acusar Deus. Ô Deus, por que o Senhor não ajudou a gente? Ô Deus, por que você não deixou a gente lá no Jordão então? Por que o Senhor fez a gente atravessar do rio Jordão? Por que a terra prometida, o Senhor não deixou a gente morar ali mesmo, antes de o Jordão se abrir? Por que o Senhor permitiu que nós passássemos por Jordão, para a gente vencer em Jericó, mas a gente ser envergonhado aqui em Ai? Então ele começa a transferir responsabilidade, como se Deus fosse o responsável porque eles não conseguiram a vitória. Muitas vezes é essa atitude que também a gente tem. No lugar da gente poder reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, no lugar da gente poder fazer um olhar crítico de nós mesmos, porque ninguém, irmão, conhece mais você do que você mesmo, do que Deus, do que o diabo. São 3 pessoas que te conhecem. Você tem que ser uma pessoa que tem que se conhecer ainda mais, irmão, porque você é um grande responsável pela sua própria vida. Se você não faz uma autoanálise da sua própria vida, se você não se examina a si mesmo para entender aquilo que está acontecendo na sua vida com um olhar crítico, como que você vai conseguir ter uma vida plena em Deus? Porque você nunca vai achar que o erro está em você. E se você for fazer um raio-x da sua vida, você vai entender que o grande errado da sua vida e dos seus fracassos é a gente mesmo. É eu com a minha vida e você com a sua própria vida. E isso que acabou acontecendo. No lugar deles examinarem, não, vamos buscar em Deus alguma coisa, porque nós erramos, nós falhamos.
Deus estava com a gente no Jordão. Para mim, a visão que ele deveria ter, e que muitas vezes eu deveria ter com relação à minha vida, seria a seguinte: não foi Deus, foi eu. A única coisa que aconteceu foi que Deus não estava com a gente. Mas se ele não estava com a gente, é porque a gente errou. A gente falhou. Qual foi o motivo? Qual foi a área? Por que nós não conseguimos vencer? Por que Deus se afastou de nós? Por que Ele tirou a mão? Por que a gente conseguiu vencer de forma tão extraordinária uma cidade tão grande e agora ser fracassado numa cidade tão pequena? Porque Deus não estava com a gente, por que Ele não está mais? Alguma coisa tem de errado. A oração de Josué e a nossa oração deveria ser nessa área, irmão, nessa direção. De você, num lugar de querer justificar o seu fracasso nas outras pessoas e até mesmo em Deus, a gente começar a fazer uma autoanálise da nossa vida e entender que muitas vezes o fracassado somos nós mesmos. O que causou o fracasso somos nós mesmos. Houve quebra no nosso relacionamento, não tem como Deus estar nos abençoando se a gente está vivendo uma vida errada. Tudo aquilo que nós semeamos, lei da semeadura, a gente colhe. E esse princípio vale para a nossa vida, é um princípio bíblico para a nossa vida. Como é que Deus ia fazer com que eles pudessem vencer a Ai, se na verdade eles plantaram iniquidade, plantaram mentira? Eles plantaram coisas erradas através de uma pessoa, não cuidaram de uma vida. E essa vida trouxe um caos diante de uma vitória tão grande que eles estavam tendo. E você com a sua vida? Como é que está seu relacionamento com Deus? Por que será que você muitas vezes não tem conseguido, não tem alcançado vitórias na tua vida? Qual é o motivo? O que tem te impedido? Talvez falta de você ouvir a voz de Deus. Talvez falta de você entender que você está errado. Talvez você está querendo conquistar com a força do seu braço. Eu não sei qual é, irmão, mas existe um problema. Porque Deus não fez você para ser um derrotado. Deus fez você para ser um vencedor. E a Bíblia diz, continuando aqui no texto, que depois você pode ler na tua casa, a Bíblia diz que Deus apontou para ele. Só que para que ele pudesse receber de Deus o que precisava ser feito, para que ele pudesse consertar aquilo que estava errado, teve um processo que aconteceu no povo, que queria que você lesse comigo, que está no verso 13, diz assim, olha comigo na tua Bíblia, verso 13, Deus entende que ia ter que dar uma mãozinha para eles reconhecerem aonde que estava errado, e Deus dá uma direção para eles, para consertar. Deus diz, levanta-te, santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o anátema, a maldição, há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema, a maldição do meio de vós. Olha o que Deus está dizendo para eles. Vocês precisam se santificar. O processo de santificação significa separação. Quando a gente diz, a gente está buscando ser santo, significa que eu estou buscando ser separado do mundo, separado para Deus. O processo a palavra santificação significa, santificar-se significa separar-se. Então o que Deus está falando para eles? Você precisa se santificar para que eu possa falar com vocês, para que eu possa mostrar para vocês aonde está o erro. Vocês precisam reatar o relacionamento que foi quebrado através do pecado. A partir do momento que vocês tiverem esse processo de santificação, eu vou poder falar para vocês aonde está o erro. Porque enquanto não for tirado esse erro, essa maldição da vida de vocês, não tem como vocês prosseguirem. E se vocês insistirem em prosseguir, vocês vão ser derrotados. Trazendo em outras palavras, é exatamente isso que Deus estava dizendo para eles. Existe o processo, a necessidade do processo de santificação. Irmão, talvez você está aqui e Deus está falando ao seu coração e está dizendo para você que talvez o grande problema da sua vida, em você poder ter a sua vitória, está diretamente relacionada numa quebra de relacionamento com Deus por conta do pecado.
Deus permitiu que nós tivéssemos a chance, o privilégio, da gente compartilhar essa palavra que eu apanhei de tarde, estou apanhando de novo aqui nessa noite. Deus permitiu isso, porque Deus quer nos revelar os nossos erros. Porque Deus quer mostrar para a gente aquilo que está errado, para você ter a possibilidade de consertar. Sabe aonde que está as misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs? Está na possibilidade de eu poder voltar a ter relacionamento com Deus e a misericórdia dele me alcançar, de eu não pagar por aquilo que eu fiz, que eu estou errado, ou não prejudicar ainda mais a minha vida, porque eu me afastei da presença de Deus. Deus está incomodando o meu coração, em nome de Jesus, que essa palavra não é só para mim, é para você também, tenho certeza disso, para muitos. Se não for aumentar muito para todos, Deus está te incomodando, irmão, e é o Espírito Santo falando no seu coração, porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, e é Ele que nos revela, é Ele que nos mostra, é Ele que dirige as nossas vidas, e Ele está direcionando a sua vida hoje para mostrar para você que você precisa passar por um processo de santificação, de busca, de relacionamento, de conserto com Deus, para que assim Deus possa mostrar para você onde está o erro, para que você possa daí sim consertar esse erro, para que você possa continuar sua caminhada de vitória. A exortação de Deus para o povo, não dá para vocês continuarem, porque vai ser derrota após derrota, se primeiro vocês não se santificarem e não arrancarem de vocês essa maldição que foi instalada através do erro de uma pessoa. E Deus está falando para você nessa noite, não dá para você caminhar em busca da sua vitória, se você não buscar a santificação, você não buscar um relacionamento com Deus, através da oração, através de uma entrega, através do arrependimento, através de um reconhecimento que nós somos falhos, que nós estamos errados, para que Deus possa falar ao nosso coração, mostrar onde está o nosso erro, para a gente poder receber a nossa vitória. Porque, como eu disse no começo, Deus fez você, irmão, para não ser derrotado, mas para você ser vitorioso. Deus se alegra com a sua vitória. Como eu disse no começo, Deus sentado ali olhando Pedro, meu coração e meus olhos encheram de lágrimas, porque eu sou um pai. E eu vejo a vitória do Pedro, porque ele está aqui, e eu sei do esforço dele de aprender, de querer aprender para tocar aqui, isso alegra meu coração de pai. Agora imagine como está a expectativa do coração de Deus nessa noite pela tua vida. Imagine como Deus está lá agora, dizendo assim, olhando para você e falando, será que dessa vez ele vai entender? Talvez, será que ele vai entrar no processo de santificação para poder reatar de novo o meu relacionamento com ele? Para que assim eu possa dizer para ele aonde está o erro e o que ele deve fazer para que ele possa conquistar a sua vitória? Ou será que ele vai continuar de novo caminhando, vai sair do culto nessa noite por aquela porta, achando que está tudo certo na sua vida, mas está vindo sempre derrotas e derrotas e derrotas, frustrações? Que em nome de Jesus, que essa palavra possa tocar no seu coração, irmão. Que em nome de Jesus, que você possa examinar. Hoje é dia de a gente examinarmos a nossa vida. Tem um irmão que chegou para a gente lá no fundo e disse assim, pastor, estava eu, o pastor Leonel, disse assim, pastor, eu não sei se Deus vai revelar para o senhor, escrito na palavra de alguma forma, mas eu queria saber se eu posso tomar a ceia. Daí nós dizemos assim, se tem uma resposta que nós não podemos fazer para você, é essa. Porque está descrito na palavra que antes de cear, você deve examinar-se a si mesmo. A decisão vem do teu relacionamento com Deus. Deus vai falar com você, irmão. Não é comigo, Ele vai falar com você. E eu creio, irmão, como hoje é um dia de reflexão, de a gente pensar, de a gente examinar, é um dia de ceia, é um dia de alegria, é um dia de a gente partilhar da mesa do Senhor, é um dia da gente poder renovar alianças que foram quebradas talvez pelo pecado. Examine a sua vida. Busca em Deus aquilo que está te impedindo de você ter uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus, porque o que o Senhor quer, com certeza, irmão, você não precisa nem orar para perguntar uma resposta de Deus para isso. O que Deus espera, que Deus deseja, é entregar e permitir que você seja um vitorioso. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente vai, daqui uns 5 minutos, a gente vai para a ceia, participar da ceia. E essa palavra tem tudo a ver com a ceia, porque tem a ver com reflexão. E eu queria que você, em nome de Jesus, de uma canção que eles vão cantar aqui, eu queria que você fechasse seus olhos e que você pudesse falar com Deus. Eu queria que você imaginasse, porque quando eu sou uma pessoa que gosto de ler a Bíblia e eu gosto de entrar na história. Quando eu vejo o povo lá dando volta lá naquela muralha e depois tocando trombeta e gritando, é como se eu estivesse junto com eles. Quando eu leio a Bíblia, é como se eu tivesse sido lançado na história e eu estou lá caminhando com Josué, junto com todo aquele povo, andando 6 voltas, depois no 7º dia, 7 voltas, trocando a trombeta e gritando com toda a força para aquelas muralhas caírem. Eu me lanço no texto. E acho que é por isso que eu tenho paixão pela palavra de Deus, porque eu vejo que tudo que está escrito é para mim. Você pode ter certeza, irmão, que tudo aquilo que eu prego, que eu falo aqui, é para mim. Eu me incluo em todos. Porque eu peço, porque da mesma forma que vocês estão padecendo, você está sofrendo, quem está segurando o microfone também passa pelas mesmas lutas e dificuldades. E hoje, de tarde, Deus falou muito forte comigo, porque eu quero ser vitorioso. E eu não quero ser derrotado, irmão. E eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso de uma vitória. E a minha oração diante de Deus no dia de hoje é: Deus, o que eu preciso para que eu possa ser um vitorioso? Porque eu não posso acreditar num Deus que é Pai e que tem prazer na derrota. Eu creio num Deus que é Pai, que tem alegria na vitória. Que quando eu sou um vencedor, Ele se alegra e que faz de tudo para que eu possa ser um vencedor. Mas Deus, se não é isso que está acontecendo comigo, se é por problemas que eu tenho enfrentado e lutas e dificuldades e eu estou sendo vencido em algumas batalhas, eu preciso que o Senhor me revela. E veio esse texto, que não é só para mim, é para você também. Porque Deus, Ele não quer mais chorar a sua derrota. Deus quer se alegrar na sua vitória, irmão. Deus quer possibilitar de você sair daqui um grande vencedor, ou preparado para vencer. Tenho certeza que Deus, o Espírito Santo de Deus que está presente neste lugar, está falando no seu coração. E eu queria convidar você agora a fechar seus olhos. Que você esqueça de quem está do seu lado, sua direita, sua esquerda. Que você tivesse um tempinho curto, que vai ser só um exercício. Porque eu tenho certeza, irmão, se você entendeu essa palavra, o exercício para você, para levar para casa, é nessa noite, antes de você dormir, de você fazer uma retrospectiva da sua vida. Se for preciso, pega uma caneta e um papel, para você escrever, irmão. Para você fazer uma relação daquilo que está errado, que você precisa consertar, à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que o Espírito Santo vai falar com você, faça, irmão. Faça. Porque não é para você chorar mais derrotas. É ao contrário, é para você se alegrar nas suas vitórias. Só que precisa de uma atitude sua. E assim como foi para aquele povo, era uma atitude de santificação, de busca, relacionamento, de poder ouvir, sensibilidade, de poder ouvir a voz de Deus, de viver na total dependência dEle. Ele quer falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Deus falar. Feche seus olhos e faça sua oração ao Senhor, em nome de Jesus.